Para que você que não sabe quem é o Wolverine, eu vou ter que dar uma explicação rápida. O Wolverine é um personagem de desenho animado da Marvel. E por que eu escolhi o Wolverine como o símbolo aqui dessa aula, para você entender? O Wolverine ele tem um fator ativado no seu esqueleto por meio de uma mutação. E todas as vezes que ele é ferido, uma ferida que deveria ficar aberta por uma semana, um mês, ela fica aberta por segundos. Então, todas as vezes que ele se envolve em um conflito, que ele se fere, às vezes ele sai do conflito, né, nos seus filmes, nos desenhos, ou até mesmo nos HQs, que são os gibis, né? Quando ele se fere, as feridas ficam abertas, horríveis, mas elas fecham em questão de segundos. Isso tudo porque ele tem dentro dele uma capacidade que veio por meio dessa mutação que faz com que essa ferida se feche em um tempo muito rápido. O que acontece é que não infecciona nem lhe causa mal. Quando eu estava pensando sobre a cura da alma, quando eu estava pensando sobre as questões emocionais e quando eu estava elaborando, né, esse ensinamento aqui sobre o que eu posso evitar e o que eu não posso evitar, me veio o Wolverine na época. Estava na madrugada orando e me veio ele na mente. E eu pensei, poxa, se a gente pudesse também ter essa capacidade, né, de quando alguém nos ferir emocionalmente, nós pudermos acelerar o processo da cura de tal maneira que a gente não sofra consequências da traição, consequências da dor, consequências do abandono, consequências de tudo aquilo que as pessoas nos causam, se a gente pudesse fazer isso. E quando eu fui examinar a palavra de Deus, eu descobri que isso é possível. De que maneira? Existem decisões, né? Existem decisões que eu posso tomar que vão facilitar o processo da restauração ou da regeneração da minha alma ou das minhas emoções. E esses processos, eles acontecem também por meio de uma metamorfose. Uma metamorfose? Sim, metamorfose. Qual é o texto que eu quero usar para vocês? Quero usar um texto para vocês que com certeza você já deve ter ouvido, que é um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1, onde ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que é o vosso culto racional. E aí no versículo 2 ele diz assim: não vos conformeis com este mundo. Aí ele fala: mas transformai-vos, olha só que interessante, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É interessante porque essa palavra aqui, no grego, é a palavra que dá base para todo o treinamento da jornada blindagem emocional, que é a palavra metanoia. Se você não sabe o que significa metanoia, metanoia significa mudança de mentalidade, ou mudança de atitude, ou mudança de direção. Pode ter essas três variações. Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de direção. Vamos pegar os três? Mudança de mentalidade, mudança de atitude, mudança de direção. Se eu mudo a minha mentalidade, inevitavelmente eu vou mudar as minhas atitudes. E se eu mudo as minhas atitudes, inevitavelmente eu vou mudar a direção do meu caminhar. Então, isso é metanoia. A palavra usada aqui no texto que nós acabamos de ler é a palavra metáfos. Essa palavra metáfos no grego é a palavra que dá origem para uma palavra muito conhecida nossa, que é a palavra metamorfose. Que nós, quando falamos em metamorfose, o processo talvez mais próximo que nós lembremos é aquele processo de transformação da lagarta em borboleta. E eu gosto muito de uma frase muito linda que diz assim: quando a lagarta disse que iria voar, todos riram, menos a borboleta. Essa frase é uma frase muito linda sobre transformação e sobre superação. Superação, quero que você guarde essa palavra, superação. Então, quando a lagarta disse que iria voar, todos riram, menos a borboleta, porque ela já tinha passado pelo processo. Ela conhecia a dor do processo, ela sabia o processo, o tempo que ele tinha, mas ela tinha passado por ele. Então é muito importante nós entendermos que no momento da nossa dor e diante de circunstâncias dolorosas, nós precisamos encontrar pessoas que respeitem o processo que nós estamos enfrentando e não somente respeitem o processo,
que sejam pessoas que já tenham enfrentado um processo semelhante, ou sejam pessoas que já tenham passado por um processo de metamorfose, de transformação. Então, quando nós começamos a pensar na dor, quando nós começamos a pensar na decepção, nas feridas emocionais, quando nós começamos a pensar o quanto as pessoas podem nos causar dano ou mal, nós podemos simplesmente deixar de acreditar na humanidade, ou acreditar que o amor realmente é possível, ou acreditar que realmente uma pessoa pode ser uma pessoa, ter amigo de verdade. Tem gente que não tem mais amigo nenhum, porque ela sofreu tanta dor, que ela, ao invés de reverter esse processo em favor a ela deixou com que essa dor causasse nela um câncer emocional, ou uma raiz de amargura, que penetrou tão fundo, que faz com que a pessoa hoje, quando ela olha para um lado, para o outro, ela não consegue ver possibilidade de acreditar em ninguém, de ter amizade com ninguém. E essa palavra metáforos, ou metamorfose, transformai-vos pela renovação da nossa mente, é como o efeito Wolverine. Só que no Wolverine, isso acontece instantaneamente. Não acontece com uma indução mental. Ele não olha para a ferida e ela se fecha. Não é assim. Mas nós podemos desenvolver também essa capacidade. Que capacidade? De que lidar com a ferida, lidar com a decepção, lidar com a traição, lidar com as questões emocionais seja algo tão natural para a gente, que quando ela aconteça, ela já não nos afete mais como antes. E aí, para que a gente possa ter essa capacidade, né, eu preciso entender algumas coisas que precisam estar claras na minha mente, que eu chamo de fundamentos, que nos mantém firmes emocionalmente, nos mantém bem emocionalmente. Um dos fundamentos é que nós não podemos nos tornar refém da ação de ninguém. Nós não podemos deixar que a ação do outro venha reger o nosso destino. Não deixe que a ação de ninguém dê valor a você ou te menospreze. Estabeleça seu destino ou anule ele. Seu destino está nas suas mãos, Deus deu a você. E Deus deu a você a capacidade de decidir o que você quer, para onde você vai e o que você vai fazer com a sua vida. Essa vida é sua. Você só tem ela.